Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Antônio Santana. Estamos começando um episódio do podcast. E agora a edição especial, a edição ACE TV2. E eu estou aqui com meus colegas João Gabardo e André Miranda para hoje apresentarmos um tema muito especial. O nosso tema que nós escolhemos foi a escassez de eventos culturais em Palmas. E hoje temos dois convidados muito especiais, Eduardo Dorós e Matheus Bogo. Então vou começar passando a palavra para ele. João Gabardo, apresente nossos convidados, por favor. João Gabardo, salve de palmas. Boa noite, pessoal. Aqui é o João Gabardo. Não sai áudio nos meus aplausos. Estudante de jornalismo do segundo período da UFT, né? E hoje, como o Luiz falou, a gente vai apresentar um tema que, além de falar dos espaços como um espaço físico, mas também sobre a questão da falta de acessibilidade em geral de meios de cultura aqui na cidade, ou no Tocantins como um todo. E a gente convidou dois artistas, né, para apresentar o ponto de vista deles e a visão e o que eles pensam sobre esse assunto. E além deles, está aqui comigo meu amigo André Miranda, que vai nos assistenciar hoje também, para que a gente possa conseguir fazer um grande episódio. Fala, pessoal, eu sou André Miranda. Bora lá que hoje o episódio de hoje promete. Excelente. Saiu. Tem que sair. Se os nossos convidados puderem começar se apresentando, falando um pouco sobre vocês, sua história. Fala primeiro, Matheus. Tá bom. Meu nome é Matheus Bogo Bruno, sou palmense, tocantinense, desfrutador de eventos de cultura e de arte, como todos vocês aqui presentes. Sou escritor, já publiquei 2 livros e em breve estarei publicando a minha primeira comic. O meu nome é Eduardo, também sou palmense, também sou tocantinense e frequento todos os eventos de comics, de cultura pop que vocês possam imaginar, e também eu sou autor. Eu escrevi toda a história de Hilda, não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem. Uhum. E basicamente a gente também já está planejando lançar o segundo capítulo pelo menos até agosto, que é quando vai ter a SESC-Com. Excelente. Certo. Gente, para dar o pontapé inicial, né, no nosso debate, nossa conversa, eu queria começar com uma pergunta que é: Palmas foi uma cidade que foi feita do zero, uma das únicas cidades que foi feita do zero, e mesmo assim nós não temos, eu não digo espaços em abundância, mas fácil acessibilidade à arte na cidade. Vocês acham que isso foi uma oportunidade perdida? Acham que o fato dela ter sido planejada foi algo bom ou foi algo ruim? Visto que em muitas cidades a arte ela não vem de algo planejado, mas sim de uma comoção cultural, de uma comoção da comunidade. Quer falar primeiro, Eduardo? Gostaria. Fala o que eu já te falei, hein? Hein? Você falou... Minhas falas, não. Não, você não falou para mim, você falou para todo mundo aqui. Enfim, o cenário artístico, ele depende da expressão no geral. Ele depende da expressão de um povo específico. Não só de alguém muito renomado, não só de alguém que Pablo Picasso, Salvador Dalí da vida, não. No nosso caso, a gente precisa ainda produzir muita coisa, a gente precisa construir muita coisa por justamente a gente ser a capital mais nova do país.
E ela ser planejada, ela não é necessariamente uma coisa nem boa nem ruim. Ela é um acontecimento. É um acontecimento. Mas justamente o fato dela ser uma capital pensada do zero não vai chamar muita atenção na questão artística, vai chamar na questão empresarial, vai chamar na questão de engenharia, de agricultores, enfim, toda a base de mercado que já existia aqui e que foi reforçada. Tá havendo um resgate, principalmente na questão dos povos originários daqui, devido a exposições que teve, principalmente ano passado, que eu lembro que teve 2, se eu não me engano, no Espaço Cultural, sobre aquelas esculturas dos povos originários daqui, e eu acho isso muito da hora, acho isso muito intrigante. E a questão da identidade, acho que o Matheus vai falar melhor sobre isso, mas a questão da identidade é justamente a gente nascer sendo o povo tocantinense é muito mais antigo do que o próprio Tocantins, por conta da região que a gente vive. Isso é muito mais antigo. Quiser falar agora? Ah, tá bom. A questão é, Palmas é uma cidade muito nova, muito nova. O pensar tocantinense, né, nós somos tocantinenses, é algo antigo. Claro, tem a questão dos povos indígenas, né, nativos da região. O Eduardo citou as bonecas Hichocô, né, que são dos autodenominados Inã, mas são popularmente conhecidos como os Carajás. E também tem a questão mesmo não indígena no estado. Tem cultura quilombola, tem a dança como a Sussa, tem música, eu cito aqui questão musical como um ponto que é subestimado até no estado, que aí vamos dividir 2 frentes, assim digamos, a frente mais nacionalizada, que cantaria uma música que agrada mais, é mais palatável ao resto do estado, que seria Henrique e Juliano, que são daqui, tem o Rick Renner, que são daqui também, né, que é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, eles são daqui. Ela é demais. E também tem a questão mais tradicional, tem a dança da Sussa, que eu citei, que é a música, que é um estilo de dança quilombola, é uma prática quilombola. Tem artistas mais daqui que puxam uma questão mais da vivência daqui na hora de compor as músicas, e na literatura não é diferente. A gente tem autores como o Moura Lima, que tem o Serra dos Pilões, tem vários outros artistas, tem, sim, em vários sentidos, né? Não são só esses. Então, é antigo pensar cultura tocantinense. Você tem movimentos já querendo desquistar-se de Goiás, né? Se podemos falar assim, desde muito, muito tempo, desde a colônia. Aí você chega no Império, e aí tem a questão do Vila de São João da Palma, que tem a província, tem a República de Bons Passos, que foi um país que incluiu até o Brasil ali meio independente, meio tentativa. Tem o movimento em Porto Nacional dos anos 50. Então, assim, é antigo já o pensar, né? Eu sou tocantinense, não sou goiano. Tem aquela imagem que acho que muitos tocantinenses já viram da casinha, né? Tocantinense não é goiano. Então, o que acontece? A gente tem um estado que é muito antigo. A ideia de cultura aqui, muito influenciada por Nordeste, né? Dos nordestinos vindo para cá, da seca. Imagino que quem tem família antiga aqui, de 3 ou mais gerações, vai ter um pezinho no Nordeste. Querendo ou não, minha avó mesmo é de Xambioá, mas o pai dela era maranhense, a mãe era piauiense. E também vai ter influência do Goiás, querendo ou não, é inegável, e do Pará. Então, essa terra, né, esse Brasil mesopotâmico entre rios, ele tem muita influência como esse ponto de encontro de diferentes povos. É rico, é complexo. O Tocantins tem um tamanho territorial da Nova Zelândia, então é rico nisso. Mas a questão de Palmas é diferente. Palmas é uma cidade muito nova. A identidade de falar eu sou palmense, agora que os nascidos em Palmas estão tendo idade para ter participação nas coisas. Palmas não tem 40 anos direito, assim, sabe? Não tem 4 décadas direito. Palmas é muito nova. Não temos essa participação tão grande, no sentido de projeção mais nítida. Um exemplo que eu gosto de citar aqui é o do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tem ícones que são ícones no próprio estado, mas que fora ninguém se importa. E entra na questão que eu falo, que eu bato na tecla, que eu discordo da Darcy Ribeiro, que eu falei com a professora Miriam, salve professora Miriam, que é que o Brasil é muito mais regionalista do que propriamente naquela divisão meio, até de um pensar meio europeu, meio americano dos Estados Unidos, enfim, é outro assunto.
A questão é, o Tocantins, em Palmas, não se tem essa identidade regional tão forte. Eu sou tocantinense, eu sou... Não, a gente tem mais uma ideia geográfica. Principalmente porque muitos de nós, assim, os pais são de fora. O Eduardo mesmo, o pai dele nasceu em São Paulo, mas é criado no Maranhão, e a mãe dele é gaúcha. A maioria das famílias vão ser assim. E Palmas, até hoje, hoje que tem mais pessoas que nasceram de fato aqui, mas é um estado com muito, muito maranhense, muito paulista, muito gaúcho, assim, tem muito de tudo, geralmente pessoal vindo para trabalhar aqui. Então, tá tendo esse movimento meio que de uma consolidação do que é ser palmense. Porque ser palmense, ao meu ver, ainda não é uma coisa culturalmente formada, como era, por exemplo, Brasília, nos anos 60, com rock brasiliense. Apesar de que, claro, existem muitos movimentos que partem do próprio povo, é uma tangente que a gente pode entrar depois, de artes. Você tem o Tendencies, o Folks, o Tecor, Taquarussu é cheio de boteco, de coisa alternativa, tem duende lá também, tem as cachoeiras, então assim, aqui tem muita diversificação, querendo ou não, inegavelmente tem. Não tem o mesmo nível de cultura alternativa, não tem mesmo no nível de evento que São Paulo, porque, pô, o tamanho de São Paulo, sabe, para dar Tem nem como comparar. Exato. Mas já tem mais do que muitas outras cidades do norte, até posso estar cagando a regra, mas eu não sei se Porto Velho é mais alternativo que Palmas em algum sentido, acho que botar pau a pau. Mas Imperatriz. A Imperatriz não é do norte, é nordeste, o seu Independente. Fala de Imperatriz. Quero usar a Imperatriz. Tá bom. Enfim, então, assim, a questão de Palmas é uma consolidação, acho que é encontrar o rumo palmense, dizer isso aqui é bem palmense. Porque muita gente fala, não, coisas que os palmenses falam, mas, pô, você vai andar na rua, vai ter um cara falando igual um gaúcho, tem um cara falando igual um maranhense, porque os pais são... Tem um primo, Leonardo, o pai dele e a mãe dele são do sul, né? Minha tia e meu tio. E ele tem um sotaque, assim, um jeito de falar, mais por causa da minha avó, que também é catarinense, mas influencia, ele é um exemplo. Tem exemplo, claro, de pessoas também que são filhos de pessoas que estão há muito tempo aqui. Meu pai é araguainense e minha mãe é portuense. Então, eu já nasci palmense, eu tenho mais uma bagagem, né, uma história. Mas, querendo ou não, em Palmas é quase uma exceção, né? A maioria das pessoas aqui de Palmas, o pai é de fora, a mãe é de fora. Que notificação é essa? Quer falar mais alguma coisa, Eduardo, antes que eu comece a falar? Eu não sei se tem mais o que adicionar depois desse show aí. Porque muita coisa que eu vou falar acho que pode enquadrar outros tópicos. Sim, justamente. Eu não queria falar assim, Matheus, cala a boca, tem mais, que é meio rude, mas calma, moço. Deixa eu ver. Pode repetir a pergunta só para eu voltar ao ponto? Quer esquecer. O caso de a Palma ser uma cidade planejada e pelo fato de ser planejada, isso foi uma vantagem, foi uma desvantagem, foi uma questão de oportunidade perdida, algo nesse sentido. Como você vê essa situação? Você pode, por exemplo, pela questão que o Matheus abordou, que é de, por exemplo, pela questão de Palmas não ter palmenses que, assim, disseminaram a cultura, ou ir por algum outro rumo? Tudo relacionado à cultura, identidade, sempre vai levar mais tempo do que o povo de agora tá vivo. Tipo, eu e o Matheus, a gente tá vivo faz o quê? 20, 21 anos. A gente não é palmense por ter nascido aqui. A gente ainda vai demorar para construir esse censo, em 100, 120 anos no mínimo. Porque isso tudo vem de consolidação do ambiente, vem de consolidação do que as pessoas vivem aqui. E 40 anos ninguém vive nada. Quem nasceu há 40 anos aqui não deve nem ter caído o cabelo ainda, tirando o Matheus. Aí, esse censo da cidade planejada é muito mais uma questão de oportunidade, porque ser uma cidade planejada dá muita oportunidade de outras pessoas de outros lugares verem a cidade. Empresários, como eu falei, infelizmente, são de outros ramos. Tem ramo hoteleiro, porque tem muito turismo para o Jalapão aqui. Tem o ramo de agro, que eu já falei bastante, que tem muita terra lá para Porto. Quando a gente atravessa a ponte
o nome popular Ponte da Amizade, atravessa lá para Luzimangues tem um monte de terra para comprar também, passando a BR, bem para a direção de Porto também. Vai demorar muito para a gente conseguir dizer assim, não, a cidade é planejada, a cidade é desenvolvida, mas não tem cultura ainda, não tem uma identidade ainda. E é normal, completamente normal. Eu discordo. Você discorda? Então desenvolva. A questão é que pode tanto levar 120 anos, quanto pode levar mais alguns. É porque é um movimento que vai ter duas perninhas aqui, né? A primeira, que é as iniciativas, seja popular do povo para com o povo em si, né, para produzir eventos, ou da prefeitura, e uma coisa orgânica. Não dá para a gente vir e falar, não, agora todo mundo de Palmas vai usar, sei lá, uma camisa azul, amarela e branca, porque é a cor do estado, e é isso. Agora a moda de Palmas, não dá para fazer uma manipulaçãozinha ali, claro. Dá para induzir, mas não dá para mandar as pessoas usarem isso. É parada, assim, dá para induzir, mas mandar assim e fazer algo realmente surgir, essa a questão. O bom de Palmas ser uma cidade planejada, né, as ruas, as coisas e tal, ter atraído pessoas para trabalhar e tal, é a mesma coisa de Brasília. Eu enxergo Palmas, os gringos, né, vou falar assim que é o povo dos estados de fora, falaram isso na Feira TU, que Palmas é uma mini Falaram? Brasília. Falaram para mim. Palmas falaram, lembrei. Eu tava Palmas do é lado. uma mini Brasília, só que é quente e úmida. A diferença principal é como se dão algumas coisas. O rock brasileiro surge muito porque os filhos dos diplomatas que viviam lá na capital, eles estavam muito entediados. Como era filho de diplomata, eles importavam muito rock, punk, essas coisas. A própria Legião Urbana era muito inspirada em algumas bandas, como os Smiths e o The Cure, né? O Velvet Underground também, se não me engano. Mas Palmas, assim, tem o potencial para chegar lá. A questão é meio que achar o caminho. As iniciativas que surgem por aqui são muito interessantes por causa disso. A cultura nerd, né, o otaku e tal, está bem sedimentada aqui já. Porque desde que eu sou criança tem evento, mas nos últimos anos para cá, com esse boom que teve da cultura nerd, esses eventos lotam. Enchem de gente que vão todos os dias da manhã até a noite. Eu não aguento, não. Nunca fui de aguentar agora, mas... Todos que o Matheus foi, ele sempre chegava na metade do evento e falava assim, não, cansei dele ir embora. Embora mais cedo, eu ficava... Mais cedo possível. Mas não, o Rezende e o Cauã ficava até o último ser humano lá no meio. Ficava até acabar. Então, assim, questão de desenvolver um senso de cultura é encontrar algo em comum, que o povo palmense se identifique, sabe? Cultura nerd é boa porque todo mundo gosta de alguma coisa nerd quando consome, assim, tipo, consegue gostar. Eu sou um cara mais tímido. Pô, sou tímido, sou inseguro, mas eu queria ser mais. Você vai gostar da história de um cara tímido, inseguro, que ganha poderes e enfrenta o mal. Eu sou pobre, meu tio morreu e minha namorada e todo mundo morreu. Homem-Aranha, tu vai ver o Homem-Aranha, caraca, me identifica aí. Enfim, foram exemplos extremos. A cultura nerd acerta muito nisso. A questão, para dar um senso de identidade palmense, que a cidade é planejada, o senso cultural não. A gente pode tentar dizer o que for. O governo do Tocantins adora no Instagram fazer as postagens, né? Coisas que todo tocantinense se identifica. Mas são sempre coisas que são tão supérfluas até, tipo, um goiano vai se identificar, piqui e calor. Aqui é mais quente que Goiás. Eu digo porque minha avó mora em Goiânia, que é muito mais quente que Goiás. E mais úmido. A gente pegou a pior parte do centro-oeste e a pior parte do norte aqui no Tocantins. Mas, assim, até ter essa questão do eu sou palmense, eu sou tocantinense, eu acho que no interior é bem forte. Você conversa com portuense, coisa assim. Não, aí dá para diferenciar melhor. Dá para diferenciar melhor. Sim, a questão do agro aqui, nesse sentido, é interessante de analisar, porque muita gente que tem aqui no Tocantins, que vem de fora e tem filhos aqui, é de fora do Tocantins, vem pelo agro muitas vezes. Quando não são da família tradicional, né? Que as famílias tradicionais aqui é político, é fazenda, é tudo no nome deles. Vocês vão ver que os sobrenomes repetem muito na história do país. Campos, Abreu, Aires. Não estou criticando, nem elogiando, muito. Interessante, olha que coincidência. Essas pessoas, assim, os filhos da galera do agro, eu conheci bastante no Anne Frank, quando eu estudava no colégio Anne Frank.
A maioria vai para o Goiás, vai estudar agronomia em Goiânia, em Cuiabá. Agro no Unifranc? O Unifranc tinha de tudo, filho de político, filho de empresário, pobre, negro racista, mulher machista, tinha de tudo. Unifranc é um estudo antropológico à parte, né? Mas, enfim, Parece uma salada de fruta. eu acho que tem um êxodo Nossa. jovem muito grande aqui. Isso é algo que eu não comentei no último aqui. Eu acho que tem um êxodo de jovens muito grande em Palmas. Eu acho que isso é outro assunto. Peraí, eu acho que isso É outro assunto, não vou falar disso agora. Peraí, segura. Vamos pro próximo, já foi, vamos pro Já próximo. foi, desenrolamos demais. Vai ter Sim. 10 horas. Não, o outro teve 2 horas, 1h30, esse aqui vai ter 3, 4, porque agora vão ser novas perspectivas. Você tá Olha, uma censura aí já pra conta. a censura aí. Nossa, esse beat vai ficar engraçado, ó. Pior que eu xingo bastante, mas depende muito do meu estado. Não, aqui, por que tu vai xingar aqui? No Então, máximo me xingar, e é diferente. O tempo todo. Eu tenho uma mente de falar que eu nunca vi. Bip. Qualquer Já coisa. foi 3 já, pode deixar. Tô prestando atenção, mas já foi 3. Vamos contando. Perfeito, Pode deixar. vamos contando. Minha mãe briga comigo. Eu falo, não sei o que, mãe. Aí a minha mãe. Mais um! Vamos pro próximo tópico. Certo, rapaziada. Então, foi uma pergunta que eu acabei não abordando antes, eu vou abordar agora, que é na visão de vocês, num âmbito geral, não necessariamente só na parte de comics e afins, em relação a áreas culturais ou expressão de arte. Quem vocês acham que fica de fora quando os espaços não são acessíveis, ou tanto por questão de distância, tanto por questão de ser fisicamente inacessível, ou economicamente mesmo? Uma questão de elitização ou algo assim. Eu falar primeiro, Eduardo. Meu Deus do céu, que pergunta. Interessante. Interessante essa É um bom pergunta. exemplo, né? Pensando nesse sentido, que é o Festival Gastronômico de Taquarussu. Meu irmão, o tanto de gente que eu já vi querendo ir aqui do centro lá para Taquarussu, mas não pode, porque é lá em Taquarussu. É que assim, sabendo pegar ônibus Eixão, né? Sabendo pegar o Eixão, vou falar uns termos aqui tocantinense mesmo, vou falar, tô nem aí. Moço, fala, moço. Eu vou falar. Sei. Pegar o Eixão, você consegue chegar lá. Eu tenho toda uma saga envolvendo quando eu fui para lá ver o show do Paralamas e fazer uma etnografia para aula de antropologia. Ui. Salve, professora Miriam. Mas, assim, é uma questão complicada por causa da distância, dos horários e das condições mesmas. Nem todo mundo vai ter o tempo para sair de tarde de carro. Se tu for de carro, pior ainda, não só tem gasolina, mas tem uma fila desgraçada de carro para chegar lá. Tudo é caro lá, tudo é muito caro. Se você tem que ir alimentado, Cerveja é caro, o chopp lá é caro, comida é caro. Então, assim, tu tem que ou já tendo uma boa reserva de dinheiro no bolso, ou não. Ou você tem que ir com fome. Mas, assim, é coisa de um dia. Eu fui num dia e meu dinheiro quase todo acabou. E eu falei, não vou mais ficar aqui, não. O meu dinheiro todo acaba, não. E o show do Paralama tá bom demais. É um evento anual, tem que ser anual. Se for mensal, o dinheiro acaba todo mês. Não tem como. Do estado, né? Porque um evento daquela infraestrutura, fazendo quem traz. Justamente. Mas é interessante pegar de exemplo, por causa da distância geográfica e da questão financeira. Não é evento para qualquer um. Mesmo assim, tu chega lá e vai estar cheio de gente pedindo dinheiro para você. Ó, não cai nessa armadilha não, pessoal. Pediu dinheiro, eu paguei o lanche pro cara, o cara fez, foi dividir com os outros. Aí eu não gostei não, paguei foi para tu. Brincadeira, tô só fazendo um desumilde aqui. Para quem não conhece, não vou ficar fazendo os reis fazendo aqui essas provocações, não, que o povo fica achando que é sério, mas enfim. Acaba que quem se prejudica muito é o trabalhador, né? O escala 6x1, que não vai ter condição. O único dia que vai ter para descansar, vai pegar não sei quantos ônibus. Isso se tiver alguma coisa no dia dele. Tem que pegar não sei quantos ônibus para ir lá, ficar até de madrugada e voltar exausto no dia para trabalhar, não compensa. Tem doido que vai. Junta ali o salário do mês para tomar chopp lá e apagar no Taquarussu e acordar no outro dia com a ardendo. Mas, assim, isso conta como palavrão. Mas, assim, não é prático para quem trabalha CLT, quem tem trabalho que custa tempo e paga pouco. Para a universitária é bem ruim, vamos ser sinceros, né? Assim, pô, a gente gasta, não vou falar assim,
da UFT, eu não sei quanto a UFT de Porto é no RU. Quando eu estava no RU da UFT de Porto, alguns anos atrás, era R$ 2,50 a refeição. No IFT me falaram que era 8. Eu acho isso absurdo. Eu achava 2,50 todo dia para almoçar e jantar muito, e que acabava assim, que era R$16 para almoçar e jantar, misericórdia. Então, assim, universitário não tem condição, não. Incabível. Eu fui ficar um dia por causa de trabalho da faculdade. E mesmo, não, é feriado. Feriado para a universitário é uma ilusão. Feriado a gente passa lendo, a gente passa escrevendo, a gente passa fazendo coisa. O universitário não tem direito de ter paz e felicidade em feriado, Não existe sono pro universitário. Sempre trabalho. O professor vai estar vendo o trabalho, tem que ter dó. Você já foi universitário um dia, se lembre. Às vezes o universitário só quer ir numa feirinha ali, comer um pastel, tomar uma cervejinha, né? Mas é feira da 304 num domingo, ó. é bom, ó. Tá bom demais. Festival gastronômico de Taquarussu é por causa disso. Você pode até ir, mas tem os ônus e os bônus. Você pode até ir, mas esteja planejado para isso. Esteja planejado e esteja preparado. Mas é muito bom ir assim se você é jovem. Ou se você já passou dos 40. Acho que depois que você passa uma certa idade e fica ali no meio termo, você fica um adulto funcional, você começa a não dar conta mais. Eu não sei se aplica, mas a Agrotins, eu não sei se ela é inacessível. Não sei se ela é inacessível na questão de distância, porque eu acho ela mais perto do que Itaquaruçu. Mas eu não sei em questão de dinheiro. Alguém já foi na Agrotins? Ainda não. Eu fui uma vez, mas era muito novo. Eu também, eu não lembro de nada da Agrotins. Eu tinha, na minha cabeça aqui, 10 lembrando anos? da Agrotins, ela é longe. Nossa senhora, é longe. É porque Eu acho que Taquarussu é mais perto, tipo, na minha cabeça de quando eu era mais novo, né? Porque, tipo, Taquarussu é longe? A gente quando pega busão, demora? Demora. Ou se demora. Mas ainda acho que a Agrotins é mais longe, porque não é acessível igual Taquarussu, acessível, né? Porque Taquarussu dá pra pegar busão, dá pra ir de busão. Não tem como ser de busão para Agrotins, né? E também a Agrotins é para um público muito... Aquele público, né? Aquele público do espetáculo, né? É outro patamar de público, pô. O povo vai lá comprar maquinário. É loucura, pô. É muito de fora, né? Nossa, moço. A Agrotins, ela entra em todos os pontos que eu citei. A questão de acessibilidade, a questão de economia e a questão de distância. Então foi o exemplo perfeito. Ela é 2 quilômetros mais perto que Itaquaruçu. Não sei se compensa. Cara, não sei se compensa. É, verdade. Porra, 2 quilômetros mais perto, mas ainda assim, cara. Mas é ainda menos acessível, pô. Porque não tem realmente como acessível. Itaquaruçu, né? Não tem ônibus, não tem outra forma de eu chegar lá sem ser, sei lá, tendo um carro, ofertando alguma coisa. Ou você paga R$100 de Uber. Você paga uma vida de Uber. Você paga uma vida de... Não, mas eu acho que tem ônibus pra lá, só que é um ônibus específico pra Agrotins, porque... Acho que tem na UFT, por exemplo. Um amigo meu, ele foi pra Agrotins de Uber. Teve toda uma porrada lá depois, mas isso é detalhe. Mas acho que tem coisas específicas pra Agrotins, porque coisas assim, para desenvolver justamente uma cultura local, porque a Agrotins é uma cultura local, querendo ou não. Então, ter esses pequenos esforços, esses pequenos sacrifícios para existir isso é muito importante. Embora seja muito prejudicial para algumas pessoas, mas é importante. Sim. O problema de evento, no geral, é que já é caro, né? Já é caro. O problema é esse. Tanto que dá uma polêmica, BGS, gente que quer levar água de fora para dentro e não deixa, porque tem que consumir lá dentro, mas a água é caro. Isso, para mim, é a maior viadagem que eu já ouvi na minha vida. Isso é tudo lavagem de dinheiro, certeza. Uma água de 15 ml. Eu não sei, mas assim, o capitalismo selvagem... Moço, da onde que uma água vai custar R$20, 500 ml? Água direto da preda, diretamente. Com certeza. É claro que vale isso tudo. Claro que vale. A pedra... Moça, se eu encher 5 galões de 20 litros aqui do Rio Tocantins, é a mesma porra. No máximo, eu vou ter que ferver para tirar os micróbios, no máximo. Porra, mas, nossa, não. Eu não gosto de evento. É tudo caro. É tudo caro. Palmas, não é nem só evento. Eu não sei os outros estados, porque eu não sou muito de frequentar, mas, por exemplo, você vai num lugar turístico aqui, até o César Mato, vai no César Mato, os negócios ficam um pouco mais caros ali do que no resto da cidade.
Acho que em evento assim que eu fui e que eu digo assim, meu Deus do céu, isso aqui foi caro, foi um em Santos, que eu fui quando era menor, mas acho que Não. pela inflação não vai ser tão caro, mas era tipo um evento que tinha junto um zoológico. Então você pagava a entrada do evento mais a entrada do zoológico, você pagava mais barato. Só que você considera alimentação lá dentro, você considera souvenir, você considera o tanto que tu vai andar, você considera os lanches que tu vai comer. Meu pai gastou na época brincando uns R$ 600 em um dia lá, brincando. Me comprou uma baleia assim, é uma baleia jubarte que aparece bastante lá. Meu irmão, mas foi foda, foi legal. Mas meu irmão, R$ 600 num dia, Virou num desabafo dia. agora a entrevista do preço Ah, das desculpa, coisas. desculpa. Mas faz parte, Me querendo ou não. exauri, me exauri. E entra na coisa tem a questão do pão e circo, né? Que é o você adestra, né? O termo que compara as pessoas a animais, mas é justamente assim que enxergam os Sim. que estão em cima. É o pão e circo. Cara, por que o interesse das pessoas aí são, eu vou fazer uma feira do livro com sarau gratuito para qualquer um entrar, só paga se for comprar um livro. Pô, não é interessante, não lucra. Agora, pô, showzinho aqui do. Eu ia falar Mariah Carey. Mariah Carey nem vem, Palmas. Maiara e Maraísa, sei lá, essa galera assim. Tá, Mariah Carey, pô, trazer a Mariah Carey aqui em Palmas. Já veio o Guilherme Briggs, já veio o Guzmán, já... Eu acho que a Mariah Carey é um pouco mais famosa Não, do tô que ele. falando do nível nacional. Ah, Mas, tipo, já vê o Skank, acho que já veio já no veio o Skank Palmas. aqui, já veio o Jacan lá no Festival Taquarussu. Sim, sim. Meu irmão, aí só falta o quê? Mariah Carey, Snoop Dogg, nossa, quem? O Bruno Mars, do nada, assim, vão aparecer no evento meio de ano, vão trazer o Bruno Mars do nada. Que era pra esse gesto? Gestos. O cara enlouqueceu. Desculpa, Mas a desculpa. questão é o conveniente. É conveniente pro povo? Pô, trabalhei, vou lá tomar pinga, ouvir um sertanejo. Pô, faz muito isso no boteco. Eu não vou mentir, é bom. Eu gosto de algum sertanejo antigo. De hoje em dia eu não escuto tanto, né? Mas, principalmente o agronejo. O agronejo é só funk com outra estética. Nada contra o funk, mas já vamos entrar nisso no próximo tópico sobre algumas coisas, né? Acho que a gente já. Mas a questão esses eventos eles não são acessíveis e geralmente eles têm um público destinado e uma ideia em mente. E pelo menos é o que eu imagino, né? Não estou acusando ninguém de nada. Acho que todo evento é assim, por base, não? Não, por base mas a questão é que é assim. A questão é elitizar. Como é que eu poderia dizer? É tirar os pobres, né? Esses pobres aqui não vão poder vir na Agrotins, vão vir na Agrotins e tal, mas quem que eu quero que venha mesmo? É os caras ricos para comprar coisa. É um show de ego pro cara rico, né? Vir expor as coisas dele. Para uma feira do Bosque, é a feira mais popular. Feira do Bosque, feira da 304, né? Feira aqui perto de casa, que é a Feira Doida, sabe? É mais popular. Tem evento que é mais Feira doida. popular. Feira Doida, eu não lembrei o nome. Mas assim, a elite não gosta de misturar as coisas da elite com as coisas do povo. Quando mistura, é com nuances, né? Com poréns. E se o povo está aqui, então que o povo esteja aqui sendo sugado, explorado. Enfim, não vou entrar muito nessa tangente, senão vai para outro assunto, né? Mas aqui está. Eu acho que já finalizamos esse assunto. Distanciamento até do povo com muitos aspectos culturais, apesar de sertanejo até agronejo, querendo ou não, ser uma forma de cultura. Aí é outro debate, outro debate. E, bom, vocês acham que a cultura não, a arte que é feita aqui na capital, ela chega até o público palmense ou ela precisa sair da cidade para ganhar força, para atingir novamente aqui? Quer falar, Eduardo? A gente já teve exemplos, né? Que são os cantores sertanejos que sempre saem, fazem fama e depois voltam para cá. A gente teve livros também. Paulo Vieira, né, que eu até citei da última vez, que Paulo virou um da Globo,
Sim, ele nasceu em Goiás, mas cresceu aqui. Ele fala do Tocantins com orgulho. Naturalizado aqui no Gosto Tocantins. dele ou não, né? Mas a questão para agronejo, gosto dele ou não, ele tem projeção nacional gigantesca, fez coisa para a Copa, fez, sabe, tá em notícia e tal. Viu o presidente da República antes da posse. Então, assim, o cara tem influência, querendo ou não, tem influência. Se Palmas e também o Tocantins fosse mais do que as pessoas veem, ou se as pessoas se interessassem mais pelo Estado, a gente só pelo nome já teria um reconhecimento. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer um esforcinho a mais para conseguir ter esse reconhecimento, que é ir para outros estados, ir para outros lugares que vão ver assim, nossa, esse cara é foda, mas esse cara é da hora, mas ele saiu lá do meio do mato. Vamos lá para o meio do mato, bora ver se tem mais gente que Entra nem naquela coisa, né, que a gente até discutiu, que foi falado aqui, que primeiro faz sucesso fora do Tocantins e depois fica famoso aqui. Então, Paulo Vieira, muita gente pode não saber que ele é tocantinense. Henrique Juliano, Ana Vitória, Rick Renner mesmo, todo mundo conhece a música da deusa louca e feiticeira. Mas quem vai saber que, sabe, do interior do Tocantins. Então, os atores, cantores, tal, primeiro ficam famosos no Brasil inteiro para ir chegar aqui. No meio dos quadrinhos e aqui, a questão é que vem naquele assunto que a grande comparação da produção de cultura aqui do Tocantins em relação a de outros estados é que o povo aqui está mais unido. No outro é um puxou o tapete do outro. Que comentaram mais uma vez na Feira TU. Não vou citar nomes para não queimar o filme de ninguém. É uma guerra civil. Aqui. Se um dia, sei lá, essa entrevista viralizar ou algo do tipo, ela vai saber o que eu tô falando dela, mas... Não, vai viralizar porque a gente vai ser famoso, essas coisas aí. Vai virar Lost Media. Lost Media. Mas, assim, aqui o povo está mais unido. Tem um grupo de quadrinhos, né, quadrinhos tocantinenses, que são de artistas que querem começar, ou que já começaram, ou que já tem alguns anos de carreira, para se apoiar. Então, eu acho que se não fosse por isso, de verdade, não sobreviveria, não tão fácil, pelo menos, essa questão aqui no Tocantins. Porque, tá bom, você pode publicar online, fazer catarse e tal. Só que a questão é diversificação dos meios de publicação, né, dos meios de divulgação. Você vai em evento vender, se dependesse só do público, se não tivesse o apoio, toda a comunidade, não só dos que produzem os quadrinhos, não só dos artistas, mas dos que estão sempre nesses eventos, sempre divulgando, se não tivesse esse apoio mútuo de todo mundo, não ia para frente de jeito nenhum. Porque eu posso vir aqui agora e fazer a comic, que é o vender na Vitória aqui, ninguém vai comprar o Agora, se eu vendo no evento, explico para quem passa, tem apoio de divulgação, todo mundo vai comprar o Chico, entendeu? Tem esse apoio pelo povo, o público tocantinense não se interessa. E o fato de, já posso falar da acessibilidade à produção, ou posso? Eu falei disso com detalhes de experiência própria. Eu publiquei 2 livros. O Niromundo, em 2020, e Deuses Imortais, em 2021. Olha o jabá. Né? Ninguém nunca leu, eu sempre falo, ninguém nunca leu. Independente, é jabá. Eu já li o Niromundo. Niromundo. Eu li com o Arthur, por sinal. Ele tinha uma cópia, eu peguei a cópia dele para ler. Era para comprar, o vagabundo. Eu vou comprar, mas eu tô sem dinheiro agora. Tá sempre sem dinheiro esse cara. Exatamente, eu sou pobre. Mas assim, eu publiquei, a questão é, se você quer viver de livros no mundo, mas falando da experiência do Tocantinense, você tem alguns caminhos, edital da prefeitura que sai, edital de cultura que sai, eu até tenho inscrito, fico de olho nas chamadas, tem um título lá, enfim. É um trampo, mas dá para fazer, dá para ir, mesmo que seja um funil, porque nem todo mundo vai ter a condição de estar escrevendo, revisando, de mandar para editar, e mesmo se for, ainda vai ter que competir com um monte de gente que vai ter vantagem, querendo ou não. Eu sou muito grato às bênçãos da minha vida, que são meus pais, que me apoiam e que sempre incentivaram que eu lesse, que eu escrevesse e tal. E eu tenho um bom repertório, né? Eu leio muito, livro, gibi, eu vejo filme, vejo jogo tal, estou sempre por dentro. Que isso te dá um repertório vasto, que nem todo mundo vai ter condições de ter. Por exemplo, vasto porque eu sou um vagabundo que não faz nada na vida, eu só fico lendo e assistindo e tal. Então, só por aí já começa, e é difícil competir. Por um lado, vai ter uma pessoa que não é alfabetizada devidamente, por
por causa de questões do cotidiano, da vida, do passado, e do outro uma pessoa que é igual a mim. Isso não me torna superior ou inferior nada. Me torna uma pessoa que teve o privilégio de ter essa vantagem. Então já começa por aí. Editar é difícil? Que outros caminhos eu tenho? Editora. A maioria delas só vai te aceitar com agente literário. E nem todo agente literário vai te aceitar. Para um agente literário pegar e falar, eu vou publicar, vou levar para a editora, tem que estar bom. Você paga R$1.000 a R$2.000, sei lá, quanto você escreve para a gente, e fala, isso aqui está ruim. Eu não vou levar para a editora. Então, você jogou o dinheiro fora. Se ele vê alguma coisa, tá ruim, mas dá para melhorar. Eu falo, tá bom, vamos levar. E não tem, dá para culpar ele, é o trabalho dele. O agente literário, ele tem um nome lá. Se ele leva qualquer porcaria para a editora vai parar de confiar no que ele leva. Então, tem que ter um padrão de qualidade ali do que ele leva. Então, assim, é um caminho muito complicado. Eu tive essa dificuldade com o livro que eu estou tentando lançar, né, de ter o dinheiro tal para pagar o agente. E aí vem outro caminho, que são as editoras que não aceitam o agente literário, mas a questão é, chega tanta cópia para eles, que até eles lerem a sua, e se não se prenderem, tipo assim, se eles começarem a ler o primeiro capítulo e não gostar, já era. Mas fica bom. Mas é a questão que começa assim, de propósito. Cara, se eles não se interessam, eles vão jogar fora, porque eles não têm tempo, não tem porquê ir atrás. Então, é muito difícil até essa questão. E sem eventos como a Feira do Livro, sem, sei lá, palestras divulgando artistas, reimpressões, republicações de escritores locais, né? Que muitos escritores, eu falei isso porque meu avô Fidesz, por exemplo, não publica mais livros dele, não tem mais cópias sendo publicadas. E aí, parece que tem um lance com a editora, mas eu não estou afirmando nada, supostamente tem um lance mas assim, tem essa dificuldade já nesse sentido. Então, a prefeitura podia fazer mais esse papel, sabe? Em algum sentido de ter mais eventos desses quesitos, mas também não vou dizer que Eduardo está levantando a mão para falar, Tá bom, pode falar, Eduardo. É porque. Não, é só um comentário em relação aos direitos dos livros do seu avô. Peraí. Não fala não, senão eu não quero ser processado pela editora, não. Não, eu não vou falar especificamente sobre isso, vou falar no geral. Se, por algum acaso, você quiser. Não sei se ele teve um testamento sobre os direitos autorais e se tiver algo com a editora, tipo, o testamento não direcionou ninguém com os direitos dos livros dele, ficou para a editora. Se você conseguir entrar numa ação judicial que você consiga comprar os direitos de volta dos livros dele, tu pode acabar relançando. Sim. Questão de direito sempre dá problema. Até falei, eu e o Eduardo tá falando isso, por causa que a gente tem um grupo, que é o Conselho, né? Conselho Adara, que é para juntar pessoas que escrevem para se apoiar. É uma rede de apoio, de um ajudando o outro, que seja, deixa eu desenhar essa comic para você, deixa eu te ajudar com o roteiro, não sei o que, deixa eu fazer uma crítica, enfim. A gente falou, cara, é melhor não transformar numa coisa muito burocrática, porque depois sempre dá problema. Legião Urbana, um monte de banda deu problema, um monte. Mas tem tal banda aqui que não tem esses problemas. São casos que, assim, são poucos, se você comprar coisas que deu problemas são muito maiores, o número, e são mais exceções, melhor não arriscar, mas enfim. Aí entra outra tangente. A publicação de arte aqui no Tocantins é muito difícil. Não vou botar só a culpa no estado do Tocantins. Acho que no Brasil é muito difícil. É muito difícil no Brasil inteiro. Vira-lata. Então, que vira-lata? Estou reconhecendo. Estou criticando o estado. Vocês ficam passando pano. Eu não tô passando. Da onde que eu tô passando pano? Enfim, né? Brincadeiras à parte. Mas a acessibilidade torna escrever uma coisa muito elitizada até. Uma coisa que a gente pode refletir sobre o próprio rock brasiliense, que eu já citei, que, por que só filhinho de papai praticamente tocava guitarra, baixo? Por que só eles cantam? Porque eles tinham dinheiro de comprar. É caro hoje em dia, imagina naquela época. Só eles iam ter acesso à alta cultura, às artes e tal. Então, assim, acaba que, de fato, muitas vezes é elitizado. Hoje em dia menos que naquela época, ainda bem. Mas ainda acho que é um meio bastante elitizado. Mesmo que hoje, como você mesmo disse, seja menos elitizado, tenha muitas ferramentas gratuitas na internet para você conseguir fazer acordes, batidas e tudo mais, nada supera a própria bagagem, a própria cultura que você vai ter acesso para conseguir ter inspiração para fazer o seu. E a questão até da Amazon que eu falei. Eu publiquei pela Amazon para vender os livros.
baratinhos, super acessíveis, inclusive, se tiverem interesse, mas assim, a Amazon, ela não, a divulgação funciona assim, você paga e é divulgado. Você lança o Instagram, eu quero lançar o Instagram para divulgar minhas artes. Você tem que pagar para patrocinar para conseguir divulgar para mais pessoas. Senão, não vai para lugar nenhum. Não, você tem que impulsionar a conta. Senão, então, tudo você vai precisar de dinheiro no país para sobreviver de cultura. Tudo. Tem programas governamentais do próprio governo, tem editais, tem a famigerada, mas tão discutida Lei Rouanet. Então, caminhos tem. Mas também não é todo mundo que sabe esses caminhos, né? Não é qualquer um que vai saber. Fala, gente, pai, a população. Não, tem um monte de gente assim, tipo eu e o Eduardo, a gente conhece os editais, algumas coisas que a gente vai atrás ativamente bastante, mas se não depender de gente, não saber. Então, assim, eu posso estar cagando muita regra aqui, posso estar metendo louco, mas a minha. Mas quem estiver vendo isso e souber de detalhes assim, só saiba, a gente é mal informado, a gente não sabe de tudo. Tô brincando, eu sou também. A gente não sabe de tudo desse meio. Experiência, né? E eu tenho algumas histórias aí que uma hora ou outra eu vou acabar comentando aqui, sem mencionar nomes. Acho que dá para. Beleza, pessoal. Eu acho que, para finalizar com a última pergunta, eu queria saber de vocês. Se vocês tivessem poder para mudar alguma coisa na cidade, na questão do, estrutural, de acessibilidade, seja na questão da comunidade, o que vocês mudariam para que a arte se tornasse mais acessível? Sim. Fala aí, Eduardo. Eu gosto muito dessa parte, porque eu meio que já tenho um plano para isso, quando a gente conseguir melhorar ainda mais se o conselho crescer, eu espero que cresça, as nossas obras cresçam também, que principalmente a gente ganhe muitos dinheiros, espero que ganhe dinheiros, muitos dinheiros. Cara, eu quero muito usar os espaços que a gente tem. Tipo, eu acho muito subutilizado a Praça dos Girassóis, só serve para fazer show grande, só, mais nada. O Parque César Mar, o Espaço Cultural. Até teve no César Mar, né, a troca de livros, como nos foi relatado por um excelentíssimo jornalista desta entrevista, né, na última conversa, que teve também, mas foi uma vez. Uma vez. Além de utilizar os espaços de uma forma muito mais eficiente, eu deixaria os editais muito mais acessíveis. Tipo, não colocaria tanta picuinha quanto tem. Porque o problema de você usar editais para você conseguir fazer sua arte, ou eles são muito restritivos, tipo, tem que ter representatividade brasileira, tem que ter elemento africano, tem que ter elemento indígena e tudo mais, isso acaba afunilando muito a criatividade. Embora isso possa trazer, embora muitas obras passem por esse funil e realmente são muito boas, uma delas que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é o stop motion, que é o Contra Filé, acho que o Matheus já viu, é muito bom, o cenário stop motion aqui do Brasil sempre foi muito forte, eu nunca entendi isso, mas eu adoro. Bom, deixar isso mais acessível, colocar em outros aspectos de concorrência, tipo, edital para histórias de fantasia, edital para histórias de romance, histórias de terror e tudo mais. Você tem que aumentar o escopo. Você não pode ficar limitado. No caso, você fala, né, da gente fazer isso futuramente, sendo a gente mecenas da arte, né? Isso. Nós mesmo criando esses editais privados, né, assim, digamos, para as pessoas poderem. É interessante como alternativa. Sim. Nós temos que acabar os editais que tem com essas Não. O governo sabe o que faz, ele vende o pão e o circo para o povo. Minha alternativa para o meio público e estatal das editais ajudar muito. Você vai ter a boa vontade de outros artistas aqui, que nem a gente, de empresários também. A câmera do cara morrendo. Desliguei, peraí, minha câmera, meu celular tá explodindo. Tá muito quente essa. Mas assim, tendo mais de uma opção ajuda muito, não sobrecarrega um edital, o funil. Quem não passar pelo funil vai ter pelo menos outras opções, mas quem não quiser, eu quero vir pelo meio estatal, não sei o quê,
enfim, vão ter regras em todos os jeitos, a gente não vai, sei lá, só, não sei se edital manda ser ficar em público. Não, tem que ter. É a mesma questão do agente literário. Mas Uma o questão. interesse, acho que até que nem eu falei da última conversa também, só falando rapidão já emendando, que é o interesse, acho, das próprias pessoas nisso, nesse tipo de coisa. Interesse em ir atrás, em fazer quem quer fazer realmente, de fato, ir atrás e não se desanimar. E aí eu falo o que eu falei também para potenciais escritores, diretores, nos estiver ouvindo, o não você já tem, você já não está vivendo disso. Se você tentar, pode ser que não dê certo, mas pelo menos vai ter uma chance de dar certo. Então, se você pode, de qualquer forma, não sair do lugar, então pelo menos não saia tentando. Essa é a questão. E acho que os artistas têm que tentar mais ainda, né? Tipo, eu conheço muitas pessoas que escrevem, que desenham e tal, já conheci, mas que eu nunca vi particularmente conseguindo por questão de edital e principalmente por questão de editora. Eu tenho um amigo que escreve, que ele tá enrolado em questão de editora, até conseguiu publicar, parece, mas foi um negócio assim mais reduzido. E também tem que ter interesse de quem tem, né, grana na mão, interesse do Estado, interesse de empresários, ser esses mecenas da arte. Mas assim, o empresário aqui vai ser o cara do agro. O cara do agro quer pagar o Ana Castela, quer pagar a Mariah Carey, tem que pagar o Wesley Safadão, essa galera assim. Além dessas partes de quadrinhos, que é a nossa área, focado, a gente poderia colocar edital de dança, de apresentações de teatro, de artesanato. Por exemplo, o Matheus já viu, eu faço armas. E no caso são armas tipo de papelão. Não, é arma branca. Aí eu tenho tipo um monte. Eu gosto de fazer machado, que é a coisa mais fácil de fazer. Tu constrói o molde, tu bota o cabo, acabou. É mais fácil. Mas imagina isso numa competição. Tipo, as pessoas fazem isso. Você fala. Isso, no geral. Mas tem as especificações, artesanato para cosplay. Aí a pessoa tem que fazer uma espada, tem que fazer uma foice, tem que fazer um elmo e assim por diante. E isso acaba desenvolvendo a cultura no geral, em focos gerais. Aqui, inclusive, o Tocantins tem, né, uma herança muito forte de artesanato com capim dourado, por Justamente. exemplo. Só tem capim dourado aqui? Só tem capim dourado aqui, né? É porque os britânicos descobriram, não ia ter capim dourado na Índia também. Aí, ainda bem, seus... Mas acho que a gente comentou na última conversa da questão de que a gente tem que ser grato aos artistas, mas também o SESC, o próprio FTO, com a Feira TU, e as escolas que se disponibilizam a ter eventos, o VG Conto também, da Vitória Geek. O último VG Conto grande que teve foi lá no Elisângela, se eu não me engano. E direto tinha evento de anime assim também. Dragon Con, teve muito. Teve um que eu comprei um mangá de Pokémon já tem uns 10 anos, pelo menos. Assim. Jesus amado. Então, esse a gente tem que ser grato, porque tem essa iniciativa ainda assim. E não só no rumo dos quadrinhos, estou citando os quadrinhos que é o mais conveniente, mas no rumo do rock. Pô, tem muito evento no Folks legal, tem no Tendencies. Nossa, tem muito evento no Tendencies. O problema do Tendencies é que ele é pago, né? Cara, aí entra a questão de aí é carinho. É um lugar de qualidade, mas é carinho até. O Folks é legal também, a caipirinha lá é muito boa. A gente tem a cultura crescendo aqui, por isso que eu sou otimista nesse sentido. O futuro para o Tocantins nesse sentido é uma coisa linda. Temos artistas já consagrados de anos já, né, que já tem um bom tempo que publicam coisa e tal. E aí a gente pode dividir entre os palmenses, que são tipo a cultura neotocantinentista, assim, que é o tipo Caleb, o Eduardo e o Rezende mesmo, com o Hilda. Eu com minha comic que eu estarei para publicar em breve. Saiu físico até agosto. No evento do SESC, estejam lá. Mas jabá feito. Tem essa cultura mais dos jovens e tem... Comprem, Hilda! Tem pessoas mais velhas, escritores mais velhos, que eles, de fato, publicam até hoje. Tem o professor Rubens, que me deu aula na Unitins de literatura tocantinense, que eu faltei um bocado por questões pessoais e tal, mas... e ele publica até hoje, se eu não me engano. Tem muitos escritores. Tem o Almecides, que conheceu o meu avô Ângelo, e me falou umas coisas sobre a Academia Tocantinense de Letras aí. Comenta quando acabar a entrevista, qualquer coisa, mas enfim, tem escritores antigos que publicam até hoje. Estão aí. A questão é o povo ir atrás de procurar. Pô, tem até uma lista aqui que eu tinha até feito para não esquecer, porque de cabeça eu posso escrever o nome. Tinha escrito até o do Durval Godinho, né, anteontem, que era o
segundo tenente da FAB, que era tocantinense. Mas aqui, ó, tem o Wallace Rodrigues, Terra Entre Rios, tem um que ele é o Pedro Tcherra, que eu acho que ele é mais conhecido fora do Tocantins que no Tocantins. Então, assim, tem uma galera que já escreve, que estão aí atrás, é procurar. Tem um livro tocantinense que eu fui procurar que estava caro pra caramba, porque você quase não encontra. Isso eu entendo. Tem livros que você quase não encontra que vão estar caro para um diabo. Mas eu não ia falar outra palavra, não. Mas esse mesmo que eu falei mais cedo, qual foi o mesmo que eu falei mais cedo? Foi o da Serra dos Pilões. Né? Eu achei ele por R$20 na Amazon, sabe? Dá para comprar. Isso é um interesse. Claro, não estou dizendo que todo tocantinense tem um dever, mas é interessante. Se você quiser ir atrás dos materiais, tá aí. Acho que se tivesse mais pauta, a gente teria ainda mais coisa para falar, porque como as pautas foram especificamente sobre o cenário cultural, então a gente vai falar só sobre o cenário cultural, mas o Matheus, ele discorreu sobre muitas outras coisas. É porque tudo é conectado, assim. Sim, tudo é conectado. Falar de política, economia e tal, cultura do povo. Antropologia, sociologia. E assim, ó, apareça no evento do Sesc em agosto, que se eu tiver vendendo físico, vou dar de presente um autografado aí pros 3. Eu não. Aí sim, aí você me convenceu, eu vou ter que estar lá. Eu vou ter que comprar. Vou ter que estar lá. Considerando que eu sei sobre o livro dele, vale a pena. Vale a pena. Rapaz. É diferente do que eu já vi. Igual o João Soares, quando o Angra foi lá, que quebrou, que os caras deram um CD de presente, ele quebrou o CD, cara, que desgraça. Não faz isso não, eu vou ficar chocado, eu choro. Pode deixar, a gente não vai fazer isso, a gente vai pegar, vai olhar, perfeito, muito obrigado. A gente vai ameaçar que vai pagar, mas não vai, e a gente vai embora. Fechou? É igual esse o é o plano. Eduardo, então. O Eduardo ameaça que vai pagar, mas não paga. Eu vou mexendo na carteira aqui. Aí, pode. Então, acho que vamos finalizar? Vamos. Certinho, gente. Muito obrigado por terem aceitado o convite, muito obrigado por terem participado do podcast, por ter participado da entrevista. Muito obrigado por terem compartilhado conosco um pouco tanto da história de vocês, quanto dos conhecimentos, do que vocês buscam fazer, do que vocês já estão fazendo. E agora, para o nosso professor, eu quero muito agradecer a oportunidade que o senhor deu para a gente, que o senhor está dando para a gente agora, de poder participar do podcast, de fazer um episódio nosso. E eu espero com muito fervor que o senhor goste desse episódio e de que as pessoas que vão ver esse episódio gostem também, certo? Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Eu só espero que ele não tire pontos, porque minha câmera deu pau nos últimos 20 minutos. A gente vai arrumar isso. A gente dá um jeito. Sabe por que deu pau? Porque o celular descarregou. Ah, tá explicado. Simples assim. Ó, professor, dá nota máxima, hein? Mesmo se a gente falar besteira, o importante é entrevistar. O importante é o conteúdo e a entrevista. Espírito! E bora no Sesc, hein, professor? Vamos chamar todo mundo dessa UFT pro Sesc. Pode deixar que a gente chama. É a nossa função como jornalista. Aê. Enfim, passando aqui de novo só para agradecer, muito obrigado pela oportunidade, professor Alan. A gente ficou muito feliz, realmente, esses entrevistados maravilhosos agregaram muito para a gente aqui que não conhecia tanto sobre o assunto, aprendendo mais sobre os eventos culturais aqui no Impalmas e aqui no Tocantins, e como isso afeta realmente a nossa vida e como vai afetar nossas futuras gerações. E a gente é muito grato por vocês, Matheus, Eduardo, isso ajudou bastante. Enfim, em agradecimento também pela oportunidade de você que assistiu, e é isso. Um beijo e tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.